Olá, eu sou o professor Anderson Rocha, do canal Historiando. Hoje iremos abordar o assunto Estado Democrático de Direito e Estado de Direito. Iremos ver as características e diferenças entre eles e como esse termo é empregado no Brasil. Relembrando, toda terça temos um novo vídeo. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se e ative as notificações. Pesquise no YouTube pela hashtag Historiando Anderson Rocha e veja todos os nossos vídeos. Participe! Vamos ao vídeo de hoje. Estado Democrático de Direito e Estado de Direito. O Estado Democrático de Direito é aquele em que o poder do Estado é limitado pelos direitos dos cidadãos. Sua finalidade é coibir abusos do aparato estatal para com os indivíduos. Os direitos fundamentais conferem autonomia e liberdade aos indivíduos nas suas atividades cotidianas e limitam o poder do Estado sobre elas. Outros vetores inibidores do poder estatal são a separação dos poderes em executivo, legislativo e judiciário, e a democracia política. Nesse modelo de Estado, a soberania popular é aquela que dá legitimação para os legisladores criarem o corpo de leis, a Constituição, que norteará as ações de cidadãos comuns e de agentes estatais. O Estado Democrático de Direito ele caracteriza-se pela soberania popular, por uma Constituição elaborada em conformidade com a vontade popular, por eleições livres e periódicas, por um sistema de garantias dos direitos humanos e pela divisão dos poderes independentes, harmônicos entre si e fiscalizados mutuamente, a saber, o Executivo, Legislativo e Judiciário. Fundamento e implicações do Estado Democrático de Direito. Na filosofia política, a teorização do Estado tem como pilares os contratualistas Hobbes, Locke e Rousseau, que por diferentes linhas de pensamento apontavam que o Estado é necessário para manter a ordem social e mediar os conflitos entre indivíduos. Thomas Hobbes, em seu livro O Leviatã, buscou as razões para as monarquias absolutistas. Para esse autor, o homem, antes de viver em comunidade, vivia no seu estado de natureza, livre de qualquer tipo de lei, organização social ou cerceamento. Essa liberdade, somada à escassez de recursos, levaria à guerra de todos contra todos. Portanto, a convivência exigiria um pacto. Um contrato entre os homens de que não lançariam mão da violência. Para isso, seria necessário transferir o poder de uso da violência a um terceiro elemento, o Estado, que, com o monopólio da força, sobrepõe-se aos indivíduos, como um grande dragão do mar, que domina os demais seres marítimos. O título do livro faz referência ao monstro marinho descrito no livro bíblico de Jó, comparando-o em força e ferocidade ao Estado absolutista. John Locke, em seu livro Segundo Tratado sobre o Governo, admite a hipótese de que os seres humanos, no estado de natureza, orientem-se por uma lei natural de proteção à vida, à liberdade e à propriedade. No entanto, em momentos de irracionalidade, deixariam de seguir essa lei e usariam a força para alcançar seus interesses, o que geraria um estado de guerra passível para ser equalizado somente por meio de um contrato, em que cada um abrisse mão do seu direito de fazer justiça com as próprias mãos, conferindo essa prerrogativa ao Estado. A teoria de Locke lançou as bases do Estado de Direito, de cunho liberal, em que o poder estatal é limitado e os direitos fundamentais do indivíduo são respeitados.
Rousseau, no seu livro Contrato Social, aponta que o pacto entre indivíduos, para além de conferir a mediação dos conflitos, há um ente moderador. Deveria alcançar um consenso que permitisse chegar-se a um bem comum. Assim, não seria o Estado soberano sobre o indivíduo, mas sim a vontade geral sobre o Estado. O contratualismo de Rousseau traz a base do pensamento que fundamenta o Estado democrático de direito, no qual a primazia do poder está na soberania popular. Conceito de Estado. Estado é a organização político-administrativa que lida com as relações sociais e produtivas sobre um território, detendo o monopólio do uso da força e um monopólio fiscal, isto é, de arrecadação de recursos para prover serviços comuns aos habitantes desse território. Hoje é comum que vejamos estados organizados nas formas de democracias representativas e liberais, mas nem sempre foi assim. O Estado moderno tem raízes históricas na Revolução Francesa. Na Baixa Idade Média, as monarquias absolutistas eram o modelo de Estado vigente na Europa. A frase que melhor ilustra e sintetiza esse período é do rei Luís XIV: o Estado sou eu. Então podemos ver aqui que o Estado ele era absolutista concentrador. O soberano não se submetia a um código de leis. Ele, na verdade, estava acima de qualquer lei. Concentrava os poderes de criar leis, executá-las e julgar quem as descumprisse. Ele, por sua vontade pessoal, conduzia os assuntos importantes, decidia sobre a vida e morte dos seus súditos. Podemos verificar algumas características desse Estado absolutista em alguns dos poderes que hoje nós temos. Não é? Podemos ver que eles criam as suas próprias leis, julgam e punem. As revoluções burguesas do século XVIII permitiram a inversão de forças entre direito e Estado, tornando o Estado submisso aos direitos. A Revolução Francesa marcou o fim do absolutista e a emergência do Estado de Direito. Então vemos aqui Estado de Direito, que é o primeiro pensamento de Locke. Todavia, à época, o direito ao voto era restrito. Nem todos os grupos sociais puderam ser representados entre os parlamentares. Portanto, as leis criadas não representavam necessariamente a vontade popular, mas a vontade dos grupos de pessoas que dispunham do direito ao voto. Em geral, homens escolarizados e donos de propriedades. O Estado de Direito liberal preconiza os direitos e liberdades fundamentais do indivíduo. Sua característica básica consiste em que o exercício do poder pelo Estado seja limitado por um ordenamento jurídico. No Estado democrático de direito, as leis são criadas por representantes da população e, por conseguinte, da vontade geral. Seu princípio básico é sintetizado por Lincoln na máxima: governo do povo, pelo povo e para o povo. Assim, o Estado democrático de direito vai além da democracia representativa de escolha periódica dos governantes. Ele requer a participação popular efetiva e constante nas decisões políticas, de modo a conduzi-las a fim de promoverem a justiça social. Portanto, os valores de liberdade política, de igualdade política nesse regime, o Estado Democrático de Direito, eles devem caminhar juntos. Vamos ver agora as diferenças. No Estado Democrático de Direito, além da democracia representativa de escolha periódica dos governantes, ele requer a participação popular efetiva e constante nas decisões políticas, de modo a conduzi-las a fim de promoverem justiça social. No Estado de Direito, o direito ao voto é restrito. As leis criadas não representam necessariamente a vontade popular, mas a vontade dos grupos de pessoas que detêm o poder político. Nós podemos verificar semelhanças entre os dois estados, né? O Estado de Direito,
o Estado de Direito e o Estado Democrático de Direito. E podemos ver algumas similaridades com o que nós passamos hoje. Não é? Às vezes, nós temos aqui um Estado de Direito, onde o voto é restrito. Por quê? Porque ele é restrito aos nossos representantes, mas que nem sempre eles representam a vontade popular, mas sim a vontade de alguns grupos que detêm esse poder político. No Estado Democrático de Direito, a participação popular ela é efetiva e constante nas decisões políticas. Então, aí entra o advento da rede social, a liberdade que a população tem que ter de se manifestar de maneira irrestrita, nos pensamentos, nas opiniões, de maneira irrestrita. E a única forma que nós temos isso aí, a única forma que nós temos de ser ouvidos hoje é através das redes sociais. Nós podemos verificar aí um movimento para cerceamento das redes sociais, esse direito. Então nós deixaríamos de estar no Estado democrático de direito, que todos falam aí aos quatro cantos, Inclusive o pessoal que é mais à esquerda, que fala que é Estado democrático de direito, mas os partidos à esquerda, eles defendem um socialismo-comunismo, que é o oposto de qualquer Estado democrático de direito ou até mesmo de um Estado de direito. Agora, o Estado Democrático de Direito no Brasil. Como eu disse, a Constituição Federal de 1988, construída com base em um amplo debate público envolvendo a participação de muitos segmentos sociais, em seu artigo 1º diz: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. A cidadania, ela só pode ser exercida se nós tivermos a liberdade de nos manifestarmos livremente, sem aquele medo da mão poderosa do Estado. Está ali cerceando o nosso pensamento. E, na maioria das vezes, esse direito ele não é garantido nem pelos nossos legisladores, nem pelo nosso poder judiciário, que deveria ser aquele que seria ali, que julgaria qualquer coisa que seria contra, no mínimo, a esses princípios fundamentais. No Brasil, esse Estado Democrático de Direito ele está consolidado nesse artigo 1º da Constituição. E ele baliza a premissa de que o poder emana do povo. Essa Constituição, que foi chamada também de Constituição Cidadã, ela ampliou de maneira inédita os direitos sociais e políticos dos brasileiros. Mas a sua efetivação desses direitos ao longo desses anos, ela se apresenta ainda incompleta. Nós podemos ver agora eventos recentes. E para ampliar realmente esses direitos sociais e políticos, ele requer uma participação mais efetiva do povo nos mecanismos de decisão política. Só que aí que está a situação. Aqueles que nós votamos para que eles defendam determinados pensamentos, só que chega lá, ele muda de pensamento, ou seja, ele não tem compromisso, e o problema todo é o seguinte: nós não temos nenhum mecanismo para retirar esse representante que deixou de nos representar. Nós temos aí, para o Poder Executivo, o impeachment. Vimos aí ele ser aplicado 2 vezes ao longo desses anos.
mas para um representante do judiciário ou até mesmo do legislativo, isso é uma coisa muito difícil de acontecer. Então, desde 1988, esse Estado Democrático de Direito está previsto na Constituição, né? Só que ele vai continuar sendo apenas uma palavra rabiscada em um pedaço de papel se realmente o povo não puder opinar e conduzir de forma ampla e direta as mudanças que a sociedade pleiteia. E nesse contexto, conforme eu já disse antes, né, as redes sociais elas exercem um papel fundamental para o exercício dessa cidadania, no sentido amplo dessa palavra, cidadania, e não apenas em conversas ou discursos políticos, onde os participantes eles não têm conhecimento pleno dos conceitos que eles mesmos estão discutindo, né? Na maioria das vezes, essas discussões são baseadas na idiotização ideológica, né? Onde os debatedores eles não têm a mínima ideia do que estão falando. E o problema todo é o seguinte, é que nós, população, nós aceitamos essas falácias de maneira como se fosse a verdade do mundo, não é? Então, é um problema sério isso aí. O fato da gente não conhecer ou não saber de política nos coloca como refém daqueles que elegemos, porque é o que eu disse, nós elegemos um cidadão para representar determinados pensamentos, chega lá e ele muda. Né? E o cerceamento de direitos básicos, né? A desarmonia entre os poderes, a interferência de um poder no outro, são resultado da nossa ignorância política. Nós vemos isso aí e sofremos isso constantemente. Então nós vemos aí constantemente que um poder que não detém legitimidade do voto, não detém, que ele não tem a prerrogativa de legislar ou de executar, né? Ele simplesmente legisla, julga a tudo e a todos indistintamente e se mete em todo e qualquer assunto. O que nos remete aqui, conforme havia dito, um Estado absolutista. Então, o Estado absolutista aqui, eu não estou interpretando ele como Estado no sentido exato da palavra, mas no sentido, assim, o absolutismo de um poder, né? Onde o soberano, ou seja, aqueles que estão naquele determinado poder, não se submetem a nenhum código de leis, né? Na verdade, eles estão acima de qualquer lei, eles concentram o poder de criar essas leis, ou até mesmo interpretá-las da maneira que interessa, executar, julgar aqueles que descumprem aquilo que eles acham que é o certo. Então, por sua vontade pessoal, conduzem os assuntos importantes e decidem sobre a vida e morte dos seus súditos. Assim, terminamos o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham curtido o assunto, nos ajudem a divulgar o canal. Muito obrigado pela companhia. Eu sou o professor Anderson Rocha, do canal Historiando. Te espero no próximo vídeo. Até lá!